Gente, boa tarde. Então, eu tô aqui para falar com vocês do capítulo 1 da apostila de Geografia, que vai da página 116 até a 137, falando sobre nutrição e hábitos saudáveis dos seres humanos, tá? Então, vamos lá. Para a gente viver com saúde, a gente precisa de duas coisas: uma alimentação adequada e exercícios físicos regularmente. Exercício físico, gente, quando a gente fala de crianças, porque esse capítulo é direcionado para as crianças, não tem a ver com ir para academia ou todo dia fazer uma corrida daqui até não sei aonde, não é isso. É brincar do lado de fora, é subir, é descer, é ter o seu horário de brincadeiras livres que não sejam dentro de casa, tá? Os alimentos, eles fornecem energia para o nosso corpo. É como se a gente fosse um carro e a gasolina do nosso carro é o alimento que a gente ingere. E a gente mede, né, esses alimentos, essa energia, através das calorias. Quanto mais calorias eu consumo, maior, mais forte, mais alimento, mais energia eu ingeri. Quanto menos calorias, menos alimentos, menos eu consumi, tá bom? Os nutrientes que a gente ingere, eles são, né, processados pelo nosso sistema digestório, boca, e passa pelo esôfago, vai para o estômago, aquele processo todo que vocês estudaram ano passado e acho que ano retrasado também. E depois disso, esses nutrientes, ou seja, tudo que é bom desse alimento vai para o sangue. O que é ruim vira um bolo chamado bolo fecal. Alguém sabe o que é o bolo fecal? É isso mesmo, é o cocô, o famoso cocô. E o líquido que não serve para nós vira o xixi. E eles saem pelo nosso aparelho excretor. Os nutrientes que são bons, eles vão pelo nosso sangue, percorrendo o nosso organismo, e aí eles dão, além da energia necessária que a gente precisa para estudar, correr, brincar, conversar, para tudo isso, eles vão até os órgãos e nutrem esses órgãos, ou seja, faz com que eles funcionem adequadamente, tá? E a gente tem que ingerir a quantidade correta de calorias, nem mais, nem menos. Por quê? Porque se a gente ingerir mais caloria do que a gente precisa, o que acontece? A gente fica hipernutrido, ou seja, a gente engorda. Se a gente ingerir menos caloria do que a gente precisa, a gente fica subnutrido, ou seja, a gente fica magro demais. A gente não consegue adquirir o peso adequado que a gente tem que ter de acordo com a idade, de acordo com a altura, que é o que o nutricionista passa pra gente, tá bom? Então tá. Então, gente, olha só. O que são os grupos alimentares? Os alimentos que a gente consome, eles são separados, eles são divididos de acordo com o que eles são formados e de acordo com o que eles podem fazer para o nosso organismo, tá? De bom ou de ruim, aí vai depender mais da quantidade e da forma como você consome. Nós temos como exemplo os carboidratos, né? Os lipídios, as proteínas, e cada um desses grupos alimentares, eles têm uma quantidade certa de alimentos que fazem parte dele. Por exemplo, o grupo dos carboidratos, que é o grupo do que traz bastante energia pra gente, a gente pode colocar o arroz, o macarrão, o pão, os cereais, tá? Já os lipídios, que são os grupos das gorduras, que é azeite, manteiga, óleo, né? Essas coisas assim. As proteínas, que é o grupo das carnes e dos ovos. Carnes, tanto a carne de vaca, né, que é a carne vermelha, o peixe, o frango, qualquer tipo de carne. E os ovos. Inclusive as pessoas que não gostam muito de comer carne vermelha, que é o meu caso, tem que substituir essa proteína por outra,
por ovos, ou então proteína vegetal, que é a famosa proteína de soja. Mas isso aí é um assunto para um outro momento, tá bom? Foi assim, olhando esses grupos alimentares, que foi montada a pirâmide alimentar. Se vocês pegarem a apostila de vocês, por favor, e abrirem na página 124, vocês vão ver a pirâmide alimentar, como que ela é formada. A base mais larga é o que você pode comer mais. E vai afinando até o que não é assim tão essencial para se comer em grandes quantidades, né? O que está lá em cima, você tem que comer em menos quantidades e assim vai, né, a pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar que a gente conhece, ela é uma adaptação brasileira aos nossos hábitos alimentares, porque a pirâmide não foi criada aqui no Brasil. Se não me engano, ela foi criada lá na América do Norte. E aí os nossos cientistas adaptaram àquilo que a gente gosta de comer e como que são os nossos hábitos, porque eles têm hábitos bem diferentes dos nossos, né? A função da pirâmide alimentar é orientar a nossa escolha, né, na hora de consumir um alimento, na hora de selecionar aquilo que a gente vai comer. Alguns alimentos a gente tem que comer mais do que outros, e aí a pirâmide entra aí. Mas aí, se você quiser uma orientação mais específica, você precisa ir num nutricionista, que ele estudou para isso, né? Para te ensinar a comer melhor, comer direitinho, tá bom? Então, gente, e agora uma observação muito importante, a questão do consumo de água. A hidratação ela é fundamental para a nossa saúde e funcionamento do nosso organismo, né? A água, se você reparar na pirâmide que eu tinha falado com vocês, ela está em todos os níveis da pirâmide, desde a base até o topo. Ela é muito importante, nosso organismo é essencialmente composto de água. E a gente precisa beber água. Se você tem dificuldade para beber água, como eu, por exemplo, que esqueço, olha que coisa feia, tenha uma garrafinha dessas que a gente toma lanche, ou uma garrafinha dessas de Guaraviton que você tomou, não joga fora, guarda, que aí você coloca água e você toma de manhã uma, de tarde outra, à noite outra, que você vai hidratando o seu organismo. A água, ela é essencial, a gente não pode ficar sem água, a gente não pode deixar de consumir a água, porque ela faz muito bem pra gente, pro nosso organismo. Como eu já tinha falado inicialmente, o nosso corpo é como se fosse uma máquina, e sem a água, sem a lubrificação, ela para de funcionar, tá? Então a gente precisa tomar água, bastante água, tá bom, gente? Vamos lá. Agora a gente vai começar a encerrar a apostila falando sobre restrições alimentares. O que é restrição alimentar? Não é você não querer, às vezes você quer, é você não poder comer determinado alimento. Por quê? Porque você tem alergia. O que é alergia? Nós temos células no nosso organismo que funcionam como soldados. São elas que defendem o nosso organismo dos micro-organismos da gripe, por exemplo, de uma coisa que faça mal pra gente. Se isso entrar no nosso organismo, essas células combatem, defendem, são as nossas células soldados. Então, quando você tem algum tipo de alergia, porque você tem restrição alimentar, você ingere esse alimento, essas células soldado, elas vão e combatem esse alimento, achando que é um invasor. E aí você sente literalmente na pele como que é. O seu nariz às vezes começa a coçar, ou começa a escorrer como se você tivesse gripado. A sua garganta pode inchar, você pode ficar coçando o braço, ter uma coceira, ficar inchado, ficar vermelho, acontece. E com vários alimentos, tem gente que é alérgico a camarão, tem gente que é alérgico a amendoim, tem gente que é intolerante, por exemplo, à lactose, que é uma substância que tem no leite e nos derivados do leite, como iogurte, queijo, né? Tem gente que é intolerante ao glúten, que também é uma substância que tem em alguns pães, em alguns bolos, que vem geralmente na farinha.
E a intolerância ao glúten está tão grande, a lactose, que agora a gente já tem produtos vendendo no mercado que não tem glúten, nem tem lactose, né? E vamos falar um pouquinho de uma coisa também muito importante, que são os distúrbios nutricionais. O que são esses distúrbios nutricionais? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estima que em 2025 nós teremos no mundo cerca de 75 milhões de crianças, tá? Crianças obesas. O que isso quer dizer? Que a alimentação não tá legal. Que tem gente aí que está hipernutrido e tem gente que está subnutrido. Tem gente que está comendo mais do que deve e não fazendo tanto exercício, e tem gente que está comendo menos do que deve. A alimentação, gente, ela tem que ser equilibrada. Equilibrada porque se você come demais, né, você fica super, hiper nutrido, você engorda e não tá fazendo exercício suficiente. Você come de menos, você fica desnutrido, né, ou seja, fica magro demais e sem nutriente nenhum no seu organismo. Brincar, correr, sair um pouco de casa, tudo isso é necessário. E a gente também tem que começar a observar que se a pessoa estiver muito acima do peso, ela pode ter problemas como hipertensão, que é a pressão alta, ou diabetes. Isso, inclusive, as crianças, tá? Crianças também podem ficar assim. Agora, a criança subnutrida, ou seja, fraquinha, sem alimentação direito, gente, não tem nada a ver com condição econômica. Às vezes a gente pensa assim, é porque é pobre e não está se alimentando direito. Às vezes a família tem condições econômicas, não é rica, mas tem, o pai trabalha, tem um saláriozinho, a mãe trabalha, tem um salário, e a criança não se alimenta bem, não come verdura, não come legumes, né? Só quer comer arroz, não come feijão. Aí o prato é arroz, uma carne e a batata frita. Em algum momento, mas alguma coisa vai acontecer. Mas eu não tô subnutrida, eu corro, eu pulo, eu subo, eu desço. Mas aí chega na escola, na hora de concentrar, na hora da prova, não tem concentração. Porque como você tá subnutrido e corre e brinca bastante, a energia, como é que eu vou dizer? As vitaminas e os sais minerais, elas vão mais para o seu corpo, que está correndo para lá e para cá. E o cérebro, que precisa delas também para poder concentrar, para poder gravar. Às vezes você está estudando e não está aprendendo. Aí fica, mãe, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer. Tá faltando uma nutrição adequada. Observem bastante isso aí, tá, gente? Bom, vou encerrar aqui. Vocês vão dar uma lida novamente da página 116 até a 137 da apostila de ciências. E quando vocês acabarem, vocês vão responder o questionário que tá lá no nosso site, tá bom? Beijos para vocês. Tô morrendo de saudades, tá? Fiquem com Deus, estudem bastante, alimentem-se direitinho e bebam bastante água, tá bom?